Olá a todos e todas, vamos aqui dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo clássico e hoje o tema da nossa aula é potencial elétrico. Então, nesse primeiro momento, vamos discutir a definição de potencial elétrico, vamos também discutir, na sequência, as propriedades do potencial, escrever o que seria a equação de Poisson, a equação de Laplace e escrever uma equação que nos dê o potencial de distribuições contínuas de carga. Tá? Lembrando que a gente pode ter três tipos de distribuições, né? A distribuição linear, uma distribuição especial e uma distribuição volumétrica de carga. Então a gente vai encontrar as equações que nos darão o potencial dessas distribuições, semelhantemente ao que fizemos para o campo elétrico. Ok? Então, bora lá. Ok. Então, potencial elétrico. Tá, então, por que, né, o porquê da gente definir mais uma grandeza na eletrostática? A gente viu que, a princípio, né, se a gente soubesse, dado uma distribuição de carga, né, em geral, ρ, né, um volumétrica, e se eu quisesse saber a interação entre ela e uma carga de prova Q, zero aqui, né, bastava saber como eu calcular o campo gerado por esse objeto aqui, nesse ponto, né, que seria o meu E de R. Lembra que é aquela integral, né, 1 sobre 4π epsilon zero, integral de ρ de R', de tal linha, né? Desculpa, de tal linha. E aqui R quadrado é chapéu, né? Direção é chapéu sobre R quadrado. Né? Então bastava realizar esse integral, né, no volume, né? Integrava aqui cada contribuição de cada elemento de carga aqui nesse ponto, acharíamos o campo elétrico e, sabendo o campo elétrico, simplesmente a força seria quem? O campo, a carga, né? Carga de prova, vezes esse campo que a gente achou. Tá? E aí, em princípio, a gente tem resolvido qualquer problema da eletrostática que você quiser, né? Mas aí, a gente já vinha discutindo que surgem dificuldades em resolver essas integrais aqui, né? Que em geral são integrais complicadas. E aí a gente definiu a lei de Gauss, né? A lei de Gauss, que seria o fluxo, né? Uma integral fechada na superfície de A escalar dA, é igual à carga envolvida nessa superfície, carga encerrada pela superfície dividida por epsilon zero. Tá? E aí, situações que envolvem simetria, nós também conseguíamos, né, resolver problemas que evitavam essas integrais, né, desde que a gente tivesse problemas que envolvessem simetria. Né? Então, a gente fez para esfera, fez para cilindro, né, fez para superfícies carregadas, né, e as integrais eram muito simples de resolver. Tá? Mas também a gente pode usar outra ferramenta que ainda vai ser mais, vamos dizer,
é mais um recurso que a gente pode ter para encontrar esse campo elétrico aqui sem resolver também integrais complicados, né? E esse recurso é justamente o potencial elétrico, tá? Então a gente vai ver, eu vou definir o potencial, mas a grande vantagem, já adiantando, do potencial elétrico, de você calcular o potencial elétrico em termos do campo elétrico, é que o potencial ele vai ser uma grandeza escalar, né? E aí a gente não precisa se preocupar em calcular direção e sentido do vetor, né? O escalar, como a definição, como já a definição traz, é apenas um número, né? Em cada ponto você tem um número apenas, que descreve totalmente aquela grandeza, né? Já aqui na grandeza vetorial, né? Em cada ponto você tem que saber, além do número, que é o tamanho do módulo, né? No caso, a intensidade do campo, a gente tem que saber a direção e o sentido para onde o campo está apontando, né? Então, a cada ponto você pode ter o campo apontando para qualquer direção. Isso aí é um complicador, né? Quando a gente vai resolver esses integrais. Ok? Então, em geral, a motivação para buscar, né, mais uma ferramenta é essa, para a gente resolver os problemas da eletrostática. Tá? Ok, então, na aula passada, no final da aula passada, nós vimos que o campo eletrostático ele tem a propriedade de que o seu rotacional é zero, né? Isso foi o último resultado que obtivemos, né, na aula passada. E isso significa muita coisa, né? O fato desse rotacional ser nulo nos permitirá, né, definir o campo em termos de uma grandeza escalar. Por quê? Ó? Se vocês lembrarem, né, o, o, uma propriedade vetorial que a gente estudou no início do curso, né, é que o rotacional do gradiente, né, de qualquer vetor, de qualquer função escalar, deixa eu chamar de t, sempre é zero, né? Isso aí foi demonstrado também, né? Eu acredito que por vocês na lista de exercícios, tá? Então, ó, se você observar aqui, ó, o campo elétrico, ó, ele pode ser escrito, ó, em termos do gradiente de uma função escalar, tá? E essa função escalar, né, eu já vou adiantando que vai ser o potencial elétrico, né? Então, isso aí vai tornar mais simples, né, a nossa vida, porque você não precisa calcular diretamente o campo, né? Basta calcular, na verdade aqui não vai ser exatamente o gradiente, vai ser um sinalzinho negativo e a gente vai ver o porquê, né? Mais na frente. Tá? É um sinal de conversão. Tá? Mas aí a gente vai discutir também isso aqui é uma motivação matemática, né? Mas aí a gente vai discutir também a motivação física, né? A implicação física de você escrever o campo como gradiente do potencial, ok? Que é isso que a gente vai fazer. Então, o fato do rotacional ser nulo, né, nos permite fazer a seguinte análise. Ó, se você pegar dois pontos aqui, ponto A e o ponto B, né, e você escolher dois caminhos possíveis aqui para você ir de A para B, você pode ir por esse, que eu vou chamar de caminho I, ou pode ir por esse aqui, que eu vou chamar de caminho 2I. Tá? Então, uma aplicação aqui, ó, é que se você aplicar aqui dos dois lados, né, você integrar os dois lados, na verdade, melhor, quando você aplica o teorema de Stokes, né, o que é que o teorema de Stokes diz?
teorema de Stokes diz o seguinte, ó, que a integral, né, de E, eu vou pegar aqui o meu campo aqui, eu vou considerar que é o E, né? Então, a integral de E escalar de A, né? Vou pegar esse Azinho minúsculo aqui. É escalar de A, né? Uma superfície aberta vai ser igual a quem? Vai ser igual o valor no contorno, lembra? A gente sempre pega uma região e relaciona com o contorno. No caso do teorema de Stokes, o contorno de uma área aberta é uma curva fechada, né? Então, isso vai ser uma integral de uma curva fechada do rotacional de E escalar de E. É isso. Então, ó, se o meu rotacional de E é zero, tá? Desculpa, é o contrário aqui, né? Eu inverti, pessoal. Na verdade, é o rotacional de E, aqui, ó, o contrário. Então, aqui é o rotacional de E. Rotacional de E. Escala de A vai ser E escala de E. Agora sim. E escala de E. Tá? Agora sim está correto, né? Isso aqui é uma área aberta, uma superfície aberta, né? Quando você integra todos os rotacionais numa área aberta, é igual à integral de linha do campo integrada ao longo de uma linha fechada. Tá? E aí, agora sim, como o rotacional é nulo, ó, então se eu fizer rotacional de E igual a zero, o que é que vai acontecer? Esse lado esquerdo aqui, ó, fica nulo, né? E eu tenho simplesmente que a minha integral aqui, ó, curva, né, de E escalar dl vai ser igual a zero. Tá? E o que é que significa isso? Significa, ó, que se eu for, né, de A para B pelo caminho 1 e voltar de B para A pelo caminho 2, né, e somar todas as e fazer essa integral, né? Resolve essa integral aqui na ida e resolve essa integral da volta. Quando você soma as duas, vai dar zero. Tá? Qualquer caminho que você escolha aqui, tá? De A para B. Okay? E isso aí, né, a gente viu que é uma classe de função especial que o campo elétrico se encaixa. Né? Não é qualquer função vetorial que vai ter essa propriedade. Tá? E isso aqui, né, a gente vê no contexto da física, né, como um campo conservativo. Né? A gente já discutiu isso. Né? Por exemplo, outro exemplo de campo conservativo é o campo gravitacional. Se você for percorrer qualquer caminho fechado com a ação de uma força gravitacional, né, e fizer e realizar essa integral fechada, você vai ver que dá zero, né? Em outras palavras, o trabalho, né? O trabalho realizado pela força é independente da trajetória, né? É uma consequência disso, né? O trabalho independe de trajetória do caminho, né? O trabalho independe do caminho, tá? É uma propriedade de qualquer campo conservativo. Tá? Conservativo vem do fato de a energia se conservar, né? A energia cinética, a soma das duas, né? A energia cinética mais a energia potencial, né, do sistema, quando você escreve, ela sempre se conserva em qualquer instante aqui que você escolher. Né? Por isso que o trabalho ele não depende da trajetória, ele depende apenas dos extremos. Né? E aí permite você usar para reformulação de energia potencial, que a gente vai discutir lá na frente, né? No contexto da eletrostática, a gente vai definir a energia potencial elétrica. Tá? Ok, então,
Essa integral aqui, ó, quando você faz a soma no caminho fechado, né? Quando você calcula todas as contribuições, ela é zero. Então, a gente pode definir, né? Podemos definir portanto, uma função que eu vou chamar de v de r, que é simplesmente, ó, estou definindo, tá? A menos a integral, tá? Como essa integral aqui, ela independe de caminho, né? Então, se eu fizer o meu é escalar dl, ó, a minha integral de linha, por um certo caminho, tá? Esse menos aqui vocês vão entender mais na frente que isso aqui é uma convenção, tá? E vocês, eu não vou adiantar agora, mas vocês vão ver que esse sinal negativo tem um significado físico lá na frente, tá? Então, eu defino, né, o meu v, uma função que é a integral de linha do campo elétrico, tá? De que, como eu estou fazendo uma definição geral, eu vou escolher um ponto de referência que eu vou chamar de P, até o ponto em que o meu vetor, né, o vetor posição é R, tá? Em modo. Tá? Então, isso aqui, ó, é o que a gente define como potencial elétrico. E P é o que eu chamo de ponto de referência, né? E aí, se você pegar essa integral aqui, ó, por qualquer caminho que você pegue de P até R e voltar de R até P, né, vai dar zero, tá? Então, essa é a motivação de eu definir o potencial elétrico, tá? Em termos de uma integral de linha, vem justamente dessa propriedade aqui, tá? E aí, V, obviamente, vai depender apenas do ponto, né? Do ponto, não vai depender do caminho. Ok? E aí, ó, uma consequência dessa definição, né, é definir consequentemente, podemos definir a diferença de potencial que é chamada de DDP, né, diferença potencial, entre dois pontos quaisquer. Aí, né, é o que eu chamo de VB, né, o potencial em B menos o potencial em A. Usando aqui, ó, a definição que seria VB, né? Substituir o R por B. Vai ser menos a integral do ponto até do ponto P, meu ponto de referência, até o ponto B. E o V de A vai ser a integral de P até A. Né? Então, eu vou ter o seguinte, né? Menos a integral do meu ponto P até o ponto B de R escala dl. Ó, menos com menos da definição fica mais, né? Mais integral de P até A de R escala dl. Tá? Essa integral aqui, ó, toda integral tem a propriedade de quando você muda o limite de integração, né? Você inverte, aí o sinal da integral ele troca. A gente viu isso quando a gente aprendeu a calcular integrais de linha, né? A gente fez muito isso no capítulo 1, né? Nas primeiras aulas aí do nosso curso, tá?
E aí, ó, se eu inverter isso aqui, vai ficar como? Repita a primeira, né? De P até B, de E escala dl, menos integral agora de A até P, de E escala dl. Então eu vou colocar isso em evidência, vai ficar assim, ó, igual, eu coloco menos em evidência, e aí vai ficar a soma das duas integrais, né? Integral de P a B, de E escala dl, né? Mais integral de A até P, eu vou fazer assim, eu vou colocar primeiro a de A, né? E aí como a gente está partindo de A, né, no exemplo aqui, ó, a gente está partindo de A para B, então eu vou colocar primeiro aqui, ó, vou colocar primeiro essa integral aqui, ó, que é de A até P, e essa outra aqui que é de P até B, de E, escala de E. Tá? Ó. Se você enxergar isso aqui, ó, eu estou fazendo isso aqui, ó, aqui tem um ponto A, né? Aqui tem um ponto B, suponho que meu ponto P de referência é aqui, ó. Então, o que seria essa primeira integral? Essa primeira integral é de A até P, ó, né? Essa integral daqui. E essa outra integral aqui, ó, é de P até B. Então, é daqui para cá, ó. Tá? Então, se você observar, ó, se eu ir de A até P e de P até B, é a mesma coisa de eu ir direto aqui, ó, de A até B, né? É justamente o resultado dessa integral aqui, a soma das duas. Tá? Então, integral de A até P e de P até B é a mesma coisa da integral, né, de E escala dl de A até B. Então, assim eu concluo o meu V de B menos o meu V de A é igual a menos, né, a integral de A a B de E escala dl. Essa aqui ó, é a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer, né? O potencial aqui é o V de B, o potencial aqui é o V de A. Então, quando você faz V de B menos V de A, é igual a menos a integral do campo elétrico ao longo do caminho aqui que você escolhe, qualquer caminho que você escolher, tá? E aí é evidente, ó, que o resultado não depende do caminho, né, que você escolhe, só depende dos pontos, ó. O lado esquerdo dessa equação evidencia justamente isso, né? Você, V de B menos V de A só depende do potencial nos pontos aqui, ó, né? De um número, né? Isso aqui é um número, tá? Essa é a vantagem de você calcular o potencial ao invés de calcular diretamente o campo, né? Então essa equação aqui, ó, tal como a definição que eu mostrei aqui, ela calcula o potencial a partir do campo, tá? Ela calcula o potencial, né? Nesse caso aqui é a diferença de potencial a partir do campo elétrico, você conheceu o campo elétrico, tá? E aí, ó, guarde aqui esse resultado, né? Chamar aqui de equação estrela, né? Então, se vocês lembrar, né, por outro lado, o teorema fundamental, né? Teorema fundamental para gradientes diz o quê? Lembra que a gente tem os três teoremas fundamentais, né? Para os gradientes, que foi que é o que eu vou mostrar aqui, que foi o primeiro que a gente viu, para o divergente, que foi o teorema da divergência, e o teorema de Stokes, né? Que foi esse aqui, ó, né? Que é o teorema fundamental para os rotacionais. Então, o teorema fundamental para os gradientes diz o seguinte: se você tiver
uma função aqui f, né? Uma função f, então f de b menos f de a vai ser quem? Vai ser a integral. Eu vou começar pelo teorema fundamental do cálculo, né? Só para a gente revisar isso aqui. Vai ser a integral, né? Se isso aqui for uma função de uma variável, uma função apenas de x, por exemplo, vai ser a integral de df dx, né? De a até b. Esse aqui é o teorema fundamental do cálculo, né? Do cálculo lá que a gente aprende. Aí o teorema fundamental para o gradiente é o seguinte: se a minha função agora for uma função de x, y e z, né? Aí eu tenho que escrever uma versão tridimensional desse teorema aqui, né? Do teorema fundamental do cálculo. Então vai ser a integral, né? De quem? A minha derivada agora vai virar uma derivada em 3 dimensões, que é o nosso gradiente. Então vai ser o gradiente de f. E o meu elemento de linha aqui, em 3 dimensões, fica um elemento de linha dl, né? Isso aqui, obviamente, é no caminho que você escolher. Tá? Esse é o teorema fundamental para os gradientes. No nosso caso, como eu estou falando de potencial, né? Então, o meu V de B menos o V de A vai ser igual aqui. Vai ser integral, né? No caminho, né? De quem? Do gradiente de V escalar dr, né? Se eu escolho a minha função v, né? E aí, ó, se você chamar isso aqui de equação duas estrelas, né? E aí comparar, né? Comparando com a equação estrela, quem é a equação estrela? Ó, é VB menos VA igual a menos integral de E dl. Tá? Então, ó, a gente observa que se eu jogar esse sinalzinho aqui para dentro, né, fica menos E, né, dl. Então, o integrando aqui, ó, fica menos E e o integrando aqui, ó, é gradiente de V. Né? Então, quando você iguala, os dois integrantes são iguais. Né? Ou seja, o meu E, o meu campo elétrico vai ser menos o gradiente de V. Tá? Isso aqui é a operação contrária, tá? Dessa aqui, né? Da DDP e dessa definição, é a operação contrária. Aqui, ó, eu calculo o potencial a partir do campo elétrico se eu conheço. Tá? Em geral, isso aqui não é muito prático para a gente, tá? Porque a gente está justamente querendo saber, a gente quer calcular uma coisa mais simples, né? De maneira direta, né? Então, é justamente essa equação que vai nos auxiliar, né? A gente calcula diretamente o potencial e quando a gente toma menos o gradiente do potencial, a gente acha o campo. Então, é mais fácil fazer essa operação, ó, saber do potencial para calcular o campo do que a operação contrária, né? De você conhecer o campo e achar o potencial. Aí, se eu conheço o campo, então eu não tenho muita motivação para querer achar o potencial, né? Então, é mais fácil, né, fazer outra operação que é uma derivada do que uma integral. Né? Em geral, a gente constata isso, né? É mais fácil derivar do que integrar. Né? Então, por isso que essa equação ela é tão importante. Tá? Porque você calcula uma coisa mais simples, um escalar que é o potencial, e se você quiser saber o campo, é só calcular o gradiente do potencial. Tá? Essa aqui é uma equação muito poderosa, vamos dizer assim. Tá? E aí é evidenciado também o fato de que a gente só escreve essa relação porque
porque o nosso campo, né, porque o rotacional do campo elétrico é zero, né, tudo começou daqui. Tá? Se isso não fosse satisfeito, a gente nem definiria potencial, né? A história já acabaria daqui, né? Então a gente só define, a gente só fez isso tudo por causa da propriedade do campo elétrico ser irrotacional, né? E aí, sendo irrotacional, é uma propriedade de campos conservativos. Então você só pode fazer isso, né? Definir potencial. Mais na frente a gente vai definir energia potencial para campos conservativos, né? Como a gente fez, como a gente já fez, né? Para o caso, quando vocês estudaram lá, vocês já viram em mecânica clássica, o potencial gravitacional, né? Então é bem semelhante, né? A formalidade, né? Formalismo. Tá? Tem outra maneira de você definir de você de encontrar essa equação, tá? Mas na verdade não é um meio tão assim, um meio tão direto, vamos dizer assim, tão que discuta a física, né? É mais matemático mesmo, né? É um apelo matemático, tá? Por exemplo, você encontra isso quando você, no livro do Jackson, né? Que é um livro assim mais, vamos dizer assim, não tão didático quanto, é um livro muito completo, né? Um livro muito usado, mas não tão didático quanto o Griffiths é. Tá? Então, se você for lá no Jackson, né? E é interessante também, você vai ver, né? Uma outra possibilidade, veja, por exemplo, no livro do Jackson. É mais um apelo matemático, né? Faz assim, ó. A gente sabe que o campo elétrico, né, o nosso é de R, para uma distribuição volumétrica, né, que é o caso mais geral, dado dessa maneira aqui, ó. De R igual a 1 sobre 4πε0, né? Eu escrevi já essa equação no começo da discussão, né? Rho de R', R chapéu sobre R quadrado de tal linha. Tá? E aí, se você lembrar, ó, você pode escrever isso aqui, ó. Né? Isso aqui a gente fez, né, na revisão de álgebra vetorial, que isso na verdade é igual a menos o gradiente de 1 sobre R. Onde R é o vetor posição, né? O R grande, né? É R menos R', né? R menos R'. Tá? E aí, ó, essa integral aqui fica assim, ó. Esse menos vem para fora. 1 sobre 4πε0 integral de ρ de R', gradiente de 1 sobre R de tal linha. Né? E aí, ó, se você lembrar o fato de que o operador nabla ele só atua em coordenadas sem linha, né? Isso aí a gente já fez várias vezes, né? O meu nabla, por exemplo, em coordenadas cartesianas, né? É o ddx de chapéu mais o ddy, y chapéu mais o ddz de chapéu, né? Então, se você observar, ó, essas coordenadas aqui são coordenadas sem linha, não é? Que é o do vetor posição.
R, que é X, X chapéu, mais Y, Y chapéu, mais Z, Z chapéu. Né? E o meu R', se vocês lembrarem, é X', X chapéu, mais Y', Y chapéu, mais Z', aqui é Z chapéu, né? Z chapéu. Tá? E, obviamente, ó, o meu R, que é R menos R', né? Então, vai ficar X menos X chapéu, R menos R', né? Então, fica X menos X chapéu, X menos X', X chapéu, mais Y menos Y', Y chapéu, mais Z menos Z', Z chapéu. Tá? Então, quando eu atuo aqui o gradiente em 1 sobre R, onde R é o módulo de R vetor, né? Essa derivada aqui, ela só vai pegar, ó, nesses aqui, ó. Tá? Nas coordenadas sem linha. Tá? Então, tudo o que tem linha para essa derivada é constante. Então, eu posso tirar esse operador e atuar na integral toda aqui. Aqui eu não vou ter nenhum prejuízo, já que as outras quantidades aqui, ó, são constantes, né? O elemento de volume é coordenadas linha, né? Então, a distribuição que eu estou gerando ali, as coordenadas delas são fixas, né? O que eu estou mudando aqui é o vetor R. Tá? Então, a derivada sai de todo mundo, fica menos gradiente de tudo isso aqui. De integral de ρ de R'. Assim, eu vou aqui sobre R, né? Porque fica aqui o R, 1 sobre R, de tal linha. Aí isso aqui, ó, é o que a gente já está antecipando, mas aí eu estou fazendo aqui outra maneira, que foi a do Jackson. Isso aqui é o que ele chama de V de R. V de R. Potencial. Tá? Então, daqui, ó, o que a gente conclui é que ó, o meu é menos o gradiente de V. Né? Onde V é isso aqui, ó. Aí ele já define o potencial a partir daqui, ó. É definido dessa maneira, ρ de R' de tal linha sobre R. Essa equação a gente vai chegar nela, tá? Primeiro, como a gente fez para o campo elétrico, tá? Essa aqui me dá o potencial se eu conhecer a distribuição de carga, né? Como a carga está distribuída. É semelhante ao que a gente fez para o campo elétrico. E aí a gente vai chegar mais na frente nesse resultado. Ok? E aí, se você perguntar de onde vem esse V de R, ó, a dependência de R vem justamente daqui, ó, do vetor separação, né? Já que essas quantidades são quantidades com linha, né? E o R vem justamente daqui, ó, do vetor posição, né? Ok? Então, você tem duas... Isso aqui, ó, é mais, se vocês observarem, é mais um apelo matemático, né? Você não discutiu a física como a gente discutiu na definição anterior. Tá? Então, vamos fazer alguns comentários, né, sobre o potencial. Sobre o potencial. Então, primeiro, o que a gente tem que diferenciar é que potencial é diferente de energia potencial. A energia potencial a gente vai definir mais adiante, mas aí eu já vou adiantar aqui. A diferença entre potencial e energia potencial é que a energia potencial, na verdade, o potencial é a energia dividido pelo valor da carga. Né? Então, potencial vai ser a energia, que eu vou chamar de U, dividido pelo valor da carga. Uma carga de prova que eu coloco lá na região. Tá? E aí, até uma crítica do Griffiths é que poderia se usar outra nomenclatura, porque essa nomenclatura aqui ela leva a você a confundir, né? As duas coisas que na verdade são coisas diferentes.
Então a gente tem que sempre ter cuidado em diferenciar o que é potencial elétrico e o que é energia potencial elétrica. O segundo comentário que a gente deve fazer, né, é que a gente já discutiu, né, a vantagem de usar V, né, ao invés de E do campo elétrico, né? Ou seja, que vantagem é essa? Né? É justamente o fato de V ser um escalar e E ser um vetor. E aí, você aqui se preocupa apenas em calcular um número. Então, quando você calcula o campo, né, por outro lado, a preocupação multiplica por 3, porque além do número, que é o tamanho do vetor, o módulo do campo elétrico, você tem que calcular a direção e o sentido. Tá? E aí, se eu quiser o campo elétrico, que é uma informação mais completa, vamos dizer assim, o que é que eu faço? Eu calculo o gradiente do potencial, que é mais fácil de eu calcular, e aí, isso aqui como é uma derivada, né, é bem mais simples do que você calcular diretamente o campo por aqui, né, que essa aqui é vamos dizer assim, a lei de Coulomb. A lei de Coulomb é isso aqui. Né? É muito mais difícil você realizar essa integração do que calcular o potencial, que a gente vai ver que vai ser, ó, já adiantando, vai ser essa integral aqui, ó, que não é vetorial, é apenas uma função escalar. E calculando essa integral, basta tomar o gradiente dela que você encontra o campo elétrico. Né? Então, essa é a vantagem de usar o potencial ao invés do campo, né, diretamente. Tá? Uma outra propriedade muito importante também é que o nosso ponto de referência, né, o ponto de referência P é arbitrário. Ou seja, não importa que ponto de referência você escolha. Tá? Vamos voltar lá para a definição. Ó, aqui. A definição. Não interessa que ponto de referência você escolha. Tá? Isso não vai significar para aqui, para a diferença de potencial. Tá? E já está evidente aqui. Ó, eu poderia escolher qualquer ponto aqui, ó, entre A e B, tá? Que se eu escolhesse o caminho que passasse por ele, ó, o resultado seria o mesmo. Tá? Por quê? Porque a diferença potencial ó, só dependeu dos pontos A e B, não dependeu do ponto que eu estou escolhendo aqui. Tá? Eu poderia escolher qualquer ponto de referência. Tá? Ou seja, eu vou ainda escrever aqui de outra maneira, né, esse resultado aqui, né, evidenciar ainda mais esse fato aqui, né, por exemplo, se eu escolher aqui, ó, se eu tiver um ponto P, né, e eu agora escolher um outro ponto de referência P', tá? E aí eu vou mostrar que o resultado vai ser o mesmo, né? Tá? Então eu tenho um ponto R aqui, que eu estou... Lembra que o meu potencial eu integro de um ponto P até o ponto R, né? Então eu vou fazer assim, eu vou pegar um caminho que vai de P a R, e vou pegar outro caminho que vai de P' agora, que é o novo ponto que eu estou dizendo, até R. Tá? E aí, ó, quem seria o meu... Vou trazer para cá. Quem seria o meu V de V' de R, né? Lembra, o meu V de R é quem? É menos a integral do meu ponto P até R, né?
do ponto P até R de quem? De E escalar dr. Não é isso? Então, o que seria meu V' de R? Vai ser a integral de P', né? Na verdade, menos a integral de P', né? Pela definição, até o ponto R de quem? De E escalar dr. Não é? E aí, ó, eu posso escrever, ó, como eu estou indo de P' a R, né? Eu posso ir por esse caminho aqui, ó. Eu posso ir de P' a P e de P até R. O resultado tem que ser o mesmo, né? Então, ó, essa integral aqui eu posso fazer assim, ó, menos, né? Então, eu posso ir de P' até P e de P a R, ou seja, a integral. Né? Eu estou fazendo o caminho contrário do que eu fiz aqui, ó. Né? Do que eu fiz aqui, ó. Tá? Aqui eu juntei as duas em uma, né? Ó, de A até P e de P até B eu juntei de uma integral de A até B. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar a integral de, vamos dizer, de um até o outro e vou quebrar em dois caminhos. Tá? Então eu vou quebrar essa integral aqui, ó, de P até R em dois caminhos. Eu vou de P' a P, de A escalar dl, mais de P até R, né? Integral de P até R de E escalar dl. Pronto. Ó, se você olhar esse termo aqui, ó, é justamente quem? O potencial em R, ó, que é isso aqui, ó. Né? Ó, na verdade, menos, né? Quando eu jogo menos para cá, vai pegar justamente esse integral de P a R de E escalar dl. É exatamente meu potencial aqui no ponto R. Isso aqui, ó, se vocês observarem, isso aqui é uma constante, tá? Porque ela não depende de R, né? A distância entre meu P' e P, né? O ponto de referência T e o meu novo ponto de referência agora é fixo, né? Eu só estou mudando aqui o R, né? A variável aqui é R, então isso aqui é constante. De maneira que o meu V' de R, né? O negativo de uma constante continua sendo uma constante, né? E eu vou chamar de K. E aqui o menos a integral daqui vai dar justamente o potencial em R. V de R. Ou seja, o fato de eu escolher outro ponto de referência, né? Permite eu adicionar uma constante ao meu potencial para o outro ponto de referência que eu tô considerando, né? Em outras palavras, o fato de você mudar o ponto de referência só adiciona uma constante ao potencial que você tinha. É o que essa equação está querendo dizer. Tá? E se eu fizer isso, fazendo isso para dois pontos, A e B, ó, na verdade, V de B menos V de A, né, que é a diferença potencial entre A e B, como a gente vinha fazendo, como é que fica? Ó, vai ficar V' de B menos V' de A, né? Aí você aplica isso aqui, ó, substitui o R por A e o R por B. Quem seria V' de B? V' de B é K mais V de B. E quem seria V' de A? Menos V' de A. K, né? Aí, K, aí esse menos aqui pega aqui, fica menos V de A. Ó, K com K, foi embora, ou seja, V' de B menos V' de A é quem? É V de B menos V de A. Ó, então esse resultado diz muita coisa, ó, né? Diz o seguinte, ó, se você pegar aqui dois pontos A e B, né, a diferença de potencial entre eles, ó, V de B menos V de A, né,
V, em B eu tenho V de B, né? Que é V de B. Em A eu tenho V de A, né? Então, o que esse resultado está querendo dizer é que você pode escolher qualquer ponto de referência, né? Que nesse caso foi P. Se escolhesse o P, daria V de B menos V de A. Se escolhesse P', daria V' de B menos V' de A. E vocês estão observando aqui, ó, que a diferença de potencial dá a mesma coisa se você escolher qualquer ponto de referência. Então, o resultado não importa, tá? O ponto de referência que você escolhe, né? A diferença potencial, ó, vai ser a mesma, justamente porque matou aqui, ó, as constantes, né? E isso vem do fato justamente da integral depender apenas dos pontos, né? A integral depende dos pontos, não depende do caminho que você tá escolhendo, ok? E essa independência também do ponto que você está escolhendo é evidenciada também quando você aplica o gradiente. Ó. Então, se você aplicar o gradiente aqui dos dois lados, vai ficar como? Então, se você aplicar o gradiente dos dois lados, vai ficar gradiente de V de R', desculpa, V' de R, vai ser igual a quem? Ao gradiente de tudo isso aí, né? Da constante mais V de R. Ou seja, gradiente de V' vai ser igual aqui, ó. Gradiente de uma constante é zero, né? Derivada de uma constante é zero. Então, a derivada só vai pegar no meu V. Então, ó, o fato de você adicionar uma constante a seu potencial, né? Gerando outro, né? Que vem do fato de você escolher pontos de referência diferentes, não muda também o campo elétrico, né? Ou seja, o campo elétrico vai ser o mesmo, né? É o mesmo. Se você escolher qualquer ponto P, né? Para qualquer ponto de referência. Isso era de se esperar, né? Porque o campo elétrico, ó, ele está ali, ele existe ali, naquele espaço, né? Independente do ponto que você escolha, né? De referência. Ele não quer nem saber, né? Se você escolher esse, ele vai ser o mesmo, né? Então, esse resultado aqui, né? É esperado. Já deveria ser esperado, né? A gente só demonstrou, né? Então, concluindo que o fato de você escolher qualquer ponto de referência não muda, né, na diferença de potencial. A diferença de potencial entre dois pontos vai ser a mesma. Tá? O único efeito que você vai fazer é adicionar uma constante ao potencial que você já tinha. Né? Mas quando você faz o gradiente desse potencial mais uma constante, ele vai ser o mesmo do potencial que você tinha. Então o campo é o mesmo. Tá? Isso, na verdade, a gente chama de família de potenciais. Né? Quando você vai adicionando constantes aqui diferentes, gera uma família de potenciais, V' de R, mas essa família de potenciais, ela representa o mesmo campo elétrico. O campo está ali, independentemente da função que você está definindo. O campo tem que ser o mesmo. Tá? Então, essa formulação é muito bacana por causa disso. Tá? E isso graças ao fato do campo ser um campo conservativo. Né? A gente só está fazendo tudo isso porque o nosso campo é um campo conservativo. Tá? Então, a observação 4 que a gente tem que fazer é que V também obedece, né? Também obedece ao princípio da superposição.
tal como a força obedeceu. Então, se você quiser saber, se tiver várias distribuições e quer saber ali num ponto que você quer descobrir, né? Tem várias distribuições de carga aqui. Então, o V no ponto P, eu vou chamar isso aqui de V de R ou V, ser simplesmente a contribuição de cada um. Né? Vai ser V1 mais V2 mais as N distribuições aqui que você tem. Tá? Então, você soma, e a soma aqui ainda é mais fácil, né? Que é uma soma escalar. Né? Você soma apenas números. No caso do campo elétrico também, ele obedece ao princípio da superposição. No entanto, uma soma que você terá é uma soma vetorial, que é mais complicada de ser feita. Tá? E 5 é a gente definir a unidade de potencial, né? No SI, a unidade de potencial, né? Vai ser o Coulomb, desculpa, o Joule por Coulomb. Tá? Joule por Coulomb, que dá o Volt. Vamos ver. Que dá o Volt. Okay? Essa caracterização aqui da grandeza vai ficar mais fácil quando a gente definir energia potencial. A gente vai ver que o potencial vai ser a energia potencial dividido pela carga, né? Pela carga ali que está servindo de prova. Né? Então, como a unidade de energia é o Joule e a da carga é o Coulomb, né? Então fica Joule por Coulomb Volt. Tá? Não fica tão evidente assim quando a gente define em termos do campo elétrico. Tá? Okay? Mas também poderíamos, né? Poderíamos... cadê aqui? Definição aqui, ó. Né? É escalar dl, a gente pode fazer aqui, ó. O campo elétrico é Newton por Coulomb, né? O campo elétrico é Newton por Coulomb, né? Vezes metro, né? Então, Newton vezes metro é o Joule por Coulomb, né? Também é bem direto aqui de você observar, né? Aqui é o campo e aqui é o comprimento, né? Então, fica Newton por Coulomb vezes metro, né? Newton vezes metro Joule por Coulomb, que a gente define como Volt. Tá? Ok? Ok. Vem aqui, vamos ver quanto tempo temos. Já 1 hora de aula. Então, o próximo passo aqui é definirmos, né, chegarmos à equação de Poisson e equação de Laplace. Vou gerar aqui mais uma página. Equação de Poisson e equação de Laplace. Ok, então a gente viu, né, que o campo, né, vimos, foi um resultado principal que a gente, um dos resultados, né, que a gente obteve, principais, foi
que eu posso escrever, né, o campo com menos o gradiente do potencial. Né? Esse foi um resultado muito forte que a gente obteve. Tá? Então, surge aí também uma questão, né? Como é, já que eu posso escrever o meu campo elétrico em termos do gradiente do potencial, né? Então, como é, né? Como escrever, então, como as equações divergentes de E, né, que a gente calculou divergente, deu ρ sobre ε0, né, que é a lei de Gauss, e o rotacional, quando a gente fez, deu zero também, né, que foi o ponto de partida para a gente definir o potencial elétrico. Então, como é que essas equações fundamentais, né, são escritas em termos de V? Porque isso é uma pergunta que surge naturalmente. Já que a gente pode escrever o campo em termos do potencial, então a lei de Gauss, que é uma equação fundamental, né? É uma das equações de Maxwell, vamos dizer assim. Como é que eu posso escrever a lei de Gauss em termos do potencial elétrico, né? E como é que eu junto essas duas coisas, né? Que são duas equações fundamentais, né? A lei de Gauss e o fato do campo ser irrotacional, que é uma informação a mais que a gente precisa para calcular o campo elétrico, né? O campo elétrico, só pela lei de Gauss aqui, né? Você não conseguiria caracterizar E, né? Além da lei de Gauss, você teria que ter o fato do campo do rotacional aqui do campo elétrico ser zero. Tá? Então, como é que eu escrevo essas duas relações em termos de V? Né? Então, ó, se você pegar aqui o divergente de E, né, vai ser o divergente, como é menos o gradiente de V, ó, então fica menos o gradiente de V. Né? O menos vem para cá, ó, o divergente do gradiente de qualquer coisa é o laplaciano, né? Então fica aqui o laplaciano de V, que é igual a ρ sobre ε0. Né? Isso aqui a gente foi reescrevendo o lado esquerdo da equação. Né? Ou seja, laplaciano de V igual a ρ sobre ε0. Essa aqui é o que a gente chama de equação de Poisson. Tá? Então, ó, se vocês observarem aqui, eu não substituí diretamente o rotacional de E igual a zero, não é isso? Mas o fato de rotacional de E ser zero foi o que me permitiu escrever E como menos o gradiente de V. Tá? Então, implicitamente, quando eu uso aqui o meu E como menos o gradiente de V, implicitamente eu já estou dizendo a condição de que é irrotacional. Tá? Então, na verdade, eu estou combinando essas duas condições aqui para o campo elétrico. Tá? E aí, o que eu tenho aqui é uma relação, né, que me dá a densidade de carga, na verdade, que me dá a densidade de carga em função, né, do potencial. Né? Se eu souber o potencial aqui e calcular o laplaciano, né, eu consigo achar como a minha carga está distribuída. Tá? E vice-versa, né? Eu posso fazer o caminho contrário também.
Tá? Ok? Então, aqui ó, a gente vai ter situações que normalmente eu estou numa região do espaço em que eu não tenho distribuições de cargas. Tá? Eu posso ter por exemplo, eu posso estar muito longe aqui da minha fonte. Tá? Eu posso estar muito longe e naquela região não existe carga, mas existe o campo elétrico. E consequentemente, o potencial elétrico gerado por uma fonte que está longe. Tá? Então, quando isso acontece, né, para regiões com ausência de carga, meu ρ igual a zero. Então, você faz aqui simplesmente ρ igual a zero. E eu vou ter aqui meu nada quadrado V igual a zero. Essa aqui é o que a gente chama de equação de Laplace. Ou seja, a equação de Laplace diz que o laplaciano do potencial é zero numa região em que você não tem carga, né? Você só tem um campo ali, né? Uma região vazia, e aí o potencial naquele ponto, né, é zero. O laplaciano do potencial naquele ponto que você está querendo descobrir é zero. Tá? E na verdade aqui você tem três equações, né? Porque o laplaciano é uma derivada segunda em relação às três, se você tiver no espaço, né? Das três direções, né? Por exemplo, em sistema cartesiano, isso aqui vai ser uma derivada segunda em x, uma em y e uma em z. Né? Então, na verdade, aqui você tem três equações dentro de uma. Você desmembra aqui o laplaciano. Né? Ok? E aí, ó, quando a gente estiver no capítulo 3 do Griffiths, que são de técnicas especiais, basicamente o capítulo todo a gente vai estar resolvendo essas duas equações aqui, ó, na verdade mais a de Laplace, né? A gente vai estar buscando soluções para essas equações aqui, tá? A de Poisson e a de Laplace, dependendo de distribuições de cargas que você tem, tá? Por quê? Porque é mais fácil, né? Isso aqui, ó, se vocês olharem, na verdade é a lei de Gauss, né? A gente deu outra roupagem à lei de Gauss em termos do potencial. Tá? Então, é mais fácil você calcular, né, o potencial, né, o laplaciano do potencial, do que o divergente do campo. Né? Mesmo em alguns problemas, né, que você tem, você favorecido pela simetria, mas ainda assim é mais vantajoso você resolver esses problemas usando a equação de Poisson e a equação de Laplace. Tá? Que também a gente vai ver que existem, né, condições, já chamar de condições de contorno que vão permitir a solução dessas equações aqui. Tá? Então, as equações de Poisson e Laplace, juntamente com as condições de contorno, né, que são condições iniciais do problema, vão permitir a gente resolver vários problemas, né, em eletrostática. Se você fosse utilizar simplesmente a lei de Gauss, ou ainda pior, né, vamos dizer assim, pior entre aspas, né, mais trabalhosa, a lei de Coulomb, você teria um enorme trabalho, né, infinitamente mais trabalho do que você resolver a equação de Laplace e de Poisson, né, de Poisson e de Laplace. Tá? Ok, então para finalizar aqui, vamos discutir já que a gente construiu a base, né, a base teórica, né, a gente vai agora aplicar um probleminha simples, né, que é o potencial gerado por uma
distribuição de carga localizada. Então a gente vai fazer aqui semelhante ao que a gente fez. O que a gente vai fazer aqui é o que a gente já fez para o campo elétrico, né? Mas vai fazer para o potencial, né? Que é mais fácil de ser calculado. Então, a gente definiu a gente viu, né, que é mais fácil você calcular o campo, o potencial, né? Se você, normalmente a gente está procurando o campo elétrico, né? Então é mais fácil você fazer isso, né? Essa operação. Você calcula o potencial e toma o negativo do gradiente e acha o campo. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui é aprender justamente como calcular esse potencial, né? Para uma distribuição de carga que você tem. Tá? E a gente vai ver que é a operação inversa, ó, da equação de Poisson. Tá? Ou seja, é de se esperar aqui, né? Ó, aqui eu estou derivando uma coisa e achando outra, então, naturalmente, a operação inversa dessa equação aqui vai ser uma integral. Tá? Então, é o que a gente vai fazer. A gente vai, aqui, ó, eu estou achando a densidade, né? O quanto a carga está distribuída, né? Como a carga está distribuída. Se eu conhecer o potencial, e o que eu vou fazer agora é, dada a distribuição, que é a operação inversa, qual é o potencial gerado por essa distribuição. Né? É o que a gente vai fazer agora. E aí, calculando o potencial, a gente toma o negativo do gradiente e calcula o campo elétrico. Tá? Ok. Então, o que a gente vai fazer é inverter a equação de Poisson. Então, considere o caso mais simples, né? O caso mais simples é esse. Né? Toda vez que a gente vai demonstrar, a gente sempre pega o caso mais simples e generaliza. Então, aqui não vai ser diferente. Né? Então, se eu pegar uma carga pontual, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar essa carga pontual aqui na origem de um sistema e vou calcular o potencial, né? Utilizando o meu ponto no infinito, tá? O meu ponto de referência no infinito. Tá? Então, o potencial gerado por essa carga, eu vou chamar de V de R, vai ser o quê? Ó, menos 1 sobre 4πε0, né? Lembrando que o campo gerado por uma carga pontual é o módulo, né? O módulo dele. Eu vou usar aqui eu vou ser mais detalhista aqui. Então, lembra que o campo aqui é 1 sobre 4π, o campo, né? O módulo dele é 1 sobre 4πε0, Q, né? Sobre R quadrado, R chapéu. Mas como é módulo, é só R quadrado. Né? Então, a integral que a gente vai calcular aqui é aquela, né? Negativo de E escalar de L. De onde? Sempre é do ponto de referência até o ponto R, né? Como o meu ponto de referência é no infinito, e eu estou escolhendo o infinito, lembra que meu ponto é arbitrário, eu posso escolher qualquer um. Né? A gente viu que isso não muda para o potencial. Tá? Então, o fato de escolher infinito aqui, vocês vão ver, né, que vai permitir eu cancelar um termo aqui desse resultado. Vejam só. Então, se eu trouxer a carga do infinito, então suponha que eu escrevo aqui, ó, o meu vetor, né? Se eu escolher o caminho mais simples, que é uma linha reta, então o meu dl, né, quando eu fizer o produto escalar de E escalar dl,
eles vão estar, como é uma reta, né? Lembra, eu posso escolher qualquer ponto e qualquer caminho, né? O potencial não depende do caminho. Então eu vou escolher de maneira que E e DL sejam paralelos. Tá? Aí quando eu faço produto escalar de E com DL, vai ser E, módulo DL, vezes cosseno do ângulo entre eles. Cosseno do ângulo entre eles é zero, porque eles são paralelos. Então isso aqui o resultado disso aqui vai ser justamente EDL. Tá? Mas como eu estou medindo distância aqui, eu estou usando o meu R como variável de distância, tá? Então eu substituo o meu EDL por EDR. Tá? O meu DL vira DR. Então, na verdade, quando eu fizer essas considerações, ó, e substituir aqui o campo, vai ficar menos, isso aqui é constante, 1 sobre 4πε0, integral infinita até R, né? De quem? De Q. Ó, o Q pode sair daqui também, né? Pode sair, pode ficar aqui. Que é constante, né? O vetor aqui eu fiz o produto escalar, foi embora, né? O meu vetor unitário. Então fica só dr. Como eu estou usando R pequeno, eu vou usar um dr estrela, por exemplo. Só para diferenciar aqui. Sobre R estrela ao quadrado. Só para diferenciar aqui a minha variável de integração. Tá? E aqui, ó, eu sei que o resultado dessa integral, ó, aqui tem um menos, né? Integral de 1 sobre R quadrado vai dar menos 1 sobre R. Então, o menos com menos aqui some. Então, fica Q sobre 4πε0, né? 1 sobre o meu R estrela, né? Que eu estou chamando R estrela, aplicado em onda até onde? Do infinito até um ponto R que eu estou chamando aqui. Tá? Ok? Então, quando eu abro isso aqui, né? Vai ficar Q sobre 4πε0, 1 sobre R, menos 1 sobre infinito. Ó, esse 1 sobre infinito, aí vem a vantagem, ó, o que eu falei para vocês inicialmente. Eu posso escolher qualquer ponto. Então, se eu escolher infinito, vai permitir que eu elimine esse termo, porque 1 sobre infinito tende a zero, né? 1 dividido por uma coisa muito grande tende a zero. Então, eu já elimino um termo aqui, ó, da minha expressão final, né? Que vai simplificar. Quanto menos informação, vamos dizer, quanto menos termos eu carregar, melhor. Tá? Então, meu V de R vai ser simplesmente, né, 1 sobre 4πε0 Q sobre R. Esse aqui, ó, é o meu potencial de uma carga pontual. Ou seja, dado uma carga aqui que você tem, uma carga Q, ela vai dar o potencial aqui, ó, no ponto P, que está a uma distância R, aqui do ponto. Tá? É o que essa equação faz. A equação vai dar justamente o potencial aqui, ó, nesse ponto. Tá? Se a distância aqui você está considerando é R. Tá? Então, 1 sobre 4πε0 é aquela constante eletrostática, né? Aí você pega aqui o Q, né, o valor da carga, e divide pela distância entre a carga e o ponto que você quer medir o potencial elétrico. Aí vai dar o potencial naquele ponto aqui, né? V de R. Tá? Ó, agora faz sentido, né, aquela definição que a gente utilizou lá no começo, desse sinal aqui ser negativo. Tá? A gente fez essa definição, ó, justamente para garantir
que o potencial, né, de uma carga positiva, ó, se Q é maior que zero, o potencial dela é positivo. Né? E se Q é menor que zero, o potencial é negativo. Né? Então, o potencial aqui, ó, ele é sensível ao sinal da carga. Tá? Carga positiva gera potencial positivo. Carga negativa gera potencial negativo, aqui no ponto que você está considerando. Tá? Então, se a gente não tivesse colocado à mão esse sinal, né, isso aqui não seria, né, essa expressão aqui seria outra. Né? Eu não mudaria. Né? Eu não garantiria que o potencial da carga positiva fosse positivo, nem o da carga negativa fosse negativo. Tá? Então, como a definição do potencial foi arbitrária, né, permitiu a gente colocar esse sinal aqui à mão e garantir, né, pela nossa definição, que o potencial, se a carga é positiva, gere potencial positivo e carga negativa gere potencial negativo. Tá? Então, é mais, vamos dizer assim, um apelo estético. Tá? A definição do potencial elétrico. Tá? E aí, obviamente, como o potencial obedece ao princípio da superposição, se eu tiver N cargas e quiser saber o potencial no ponto P, como é que eu faço? Né? Para N cargas, você tem aqui, por exemplo, uma carga Q1, né? Q2, Q3, e quiser saber aqui no ponto P, né, o potencial, aí você vai somar, né? V1 mais V2, né? Para as N partículas, né? O princípio da superposição. Tá? E aí, quem é V1 é 1 sobre 4π ε0, Q1 sobre, vamos dizer, R1, que é a distância da carga 1 até P, mais 1 sobre 4π ε0, Q2 sobre R2, mais 1 sobre 4π ε0, Qn sobre Rn. Ou seja, você pode juntar tudo isso aqui numa soma, né? É 1 sobre 4π ε0, somatória, igual a 1 Tn de Qi sobre Ri. Então, isso aqui é o potencial gerado, né, de N partículas. Assim. Esse daqui, ó, foi para uma partícula só, né, de uma carga pontual. Então, isso aqui para N cargas pontuais. Tá? Ok. Então, na verdade, a gente usa o vetor posição, né? Como a gente está nos orientando em relação a um eixo, né? Um sistema cartesiano, a gente usa sempre o vetor posição, né? Que é R menos R'. Né? Então, a gente substitui isso aqui, né, pelo R grande, né? O vetor posição. Então, fica assim, R. Ok? E aí, para uma distribuição contínua, o que é que a gente faz? Tiver uma distribuição contínua aqui, ó, e querer saber o potencial aqui no ponto P. Então, é aquele lance aqui. Você tem para N partículas, né? Então, você calcula o potencial, ó, tomando N tender a infinito, né? Então, N tende a infinito. Você toma o limite disso aqui para N tendendo a infinito, tal como foi o campo elétrico, né, que a gente mostrou. Essa somatória vira um integral, né? Então, V fica 1 sobre 4π ε0, integral, o Q vira dq, né? dq, e o RI vira R, né? Que é o vetor posição aqui, R. dq sobre R. Tá? Ou seja, se eu estou integrando isso aqui no volume, né?
Então fica assim, ó, o meu dq, né? Como eu estou no volume, então o meu dq fica ρ, né? A densidade que depende de R', vezes o elemento de volume que é d tal linha. Tá? De maneira que o meu V vai ficar 1 sobre 4πε0 integral de ρ de R', né? D tal linha, que é o dq, né? Tudo isso é o dq dividido por R. Né? Então, isso aqui, lembrando que R é sempre o vetor posição, né? Isso aqui é o módulo do vetor posição, que é o vetor posição é R menos R'. Então esse meu V aqui na verdade é um V de R, né? V de R. E aí a gente achou aquele resultado que eu tinha dito a vocês do Jackson, né? Mas usando aqui argumentos físicos, né? Então esse meu V de R é potencial para gerado, né? Uma distribuição contínua, né? Volumétrica. E aí se você tiver uma linha de carga, por exemplo, para uma linha de carga, né? Se tiver uma linha assim, aí você pega aqui um elementozinho, né? Que eu chamo de dl', né? E o potencial aqui, ó, V de R igual a 1 sobre 4πε0. A mesma coisa, né? Sendo que aqui você tem um volume, né? Aqui você vai ter uma linha de carga. Então, o meu ρ aqui vira lambda, né? Que é a densidade linear dl' sobre R, né? E se eu tiver uma superfície de carga, né? Uma superfície assim, ó, qualquer. Aqui eu vou pegar um pedacinho dessa área e vou chamar de dA', né? Um elementozinho de área. Então, meu V de R, nesse caso aqui, né, no ponto que eu estou querendo aqui, né? Um ponto P, vai ser 1 sobre 4πε0 integral. Aí agora, ó, aqui é a densidade linear, aqui é superficial, né? Sigma de R', dA' sobre R. Então, a gente pode ter para essas três situações, né? Para um volume, para uma linha e para uma superfície de carga. Tá? Lembrando sempre que R é o vetor separação, né? É o que liga aqui, ó, né? Meu R. Né? Então aí você pode... Então, para qualquer distribuição dessas, é mais fácil você resolver essa integral aqui. E aí, você resolvendo, achando o potencial, você acha o campo simplesmente fazendo isso, né? Menos o gradiente do potencial. Tá? Que aqui, se você observar, ó, essa aqui ó, é o contrário da equação de Poisson, né? A equação de Poisson é nada quadrado V igual a menos ρ sobre ε0. Aqui, ó, se eu souber como o ρ se distribui no volume, eu acho o potencial. Aqui é o contrário, né? Se eu conheço o potencial V, eu acho o ρ. Né? Então, essa integral aqui é o contrário, né? A operação inversa da equação de Poisson. Tá? Ok, então acho que com isso a gente já pode encerrar essa primeira parte da aula. E na sequência, né, na outra parte, a gente vai discutir
Sim, aqui faltou um menos, né, galera? Tem um errozinho aqui que eu já queria corrigir, né? Eu achei estranho aqui. Então faço essa correção aqui, né? Quando eu joguei aqui o, o sinalzinho, quando eu fiz essa relação, eu tinha que jogar o sinal de menos aqui, né? Multiplicar por menos 1 dos dois lados, né? Então a equação de Poisson é o naba quadrado V igual a menos ρ sobre ε0. Então faço essa correção. Aqui eu escrevi direitinho, né? Ó, aqui eu fiz direitinho, tá? Então façam aí essa correção aqui do sinal de menos, né? Ok, então na próxima parte da aula a gente discute a energia potencial, né? Discute as condições, né? Começar a discutir as condições de contorno. Vocês vão ver o que são condições de contorno na eletrostática, que vai ser muito importante para a gente resolver os probleminhas usando técnicas especiais, que já é a parte do capítulo 3. Tá? E aí a gente vai falar também de trabalho e energia na eletrostática, definir energia potencial, enfim, e falar também de condutores, né? Como o campo elétrico e o potencial se comportam nos condutores. Né? E aí a gente encerra o capítulo 2 de eletrostática do Griffith, tá? Que é o livro que a gente está se norteando. Então, até a próxima parte aí. Toma uma aguinha, dá uma pausa e voltamos em seguida com a parte 2. Tá? Até mais.